uma folha qualquer eu desenho. Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, nós vamos trabalhar com conteúdo de geografia. Nós vamos trabalhar com as páginas 288 a 295 e faremos 3 páginas das mais atividades, que é a página 300, 301 e 302. Hoje nós vamos falar da exploração dos recursos naturais. A exploração de recursos naturais é importante para o desenvolvimento de algumas atividades econômicas realizadas pelo ser humano. No entanto, problemas ambientais graves podem ocorrer quando essa exploração é feita de maneira inadequada. Vamos conhecer um pouco mais sobre algum desses problemas ambientais a seguir. Desmatamento e queimadas. O desmatamento é realizado com diversas finalidades, entre elas a exploração da madeira, o plantio de lavouras e a formação de pastagens. Apesar de proibida no Brasil, a retirada da vegetação natural é constantemente realizada. A queimada em geral é feita para a limpeza de áreas desmatadas a fim de serem utilizadas em atividades agropecuárias. Essa prática causa dano ao solo, principalmente a poluição do ar por causa da emissão de gases tóxicos e fumaça. Então, aqui nós temos uma área com ocorrência de queimadas. Erosão. A erosão é causada por agentes naturais que desgastam o solo, como a ação dos ventos e das águas. O ser humano agrava a erosão no espaço rural com as queimadas e o desmatamento, pois essas práticas deixam o solo desprotegido com a retirada da vegetação e, consequentemente, exposto às ações erosivas, que podem formar grandes buracos no terreno. Nas cidades, a erosão também ocorre em razão das infiltrações constantes de água da chuva ou de esgoto no solo, causando danos às moradias e ruas. Área com erosão que inutiliza o solo para o cultivo de lavoura e criação de animais. Poluição do solo. O solo é explorado tanto para as atividades agropecuárias quanto para as atividades industriais e o extrativismo, como de areia e minério de ferro. Essas mesmas atividades, além de explorar, podem poluir o solo. Esse tipo de poluição ocorre com a contaminação por agrotóxicos, resíduos industriais e etc. A poluição dos solos também ocorre com sua contaminação pela deposição irregular de resíduos em lixões a céu aberto. Áreas de descarte de resíduos sólidos, lixo a céu aberto que provoca poluição do solo. Geralmente, animais como baratas e ratos são atraídos por esses resíduos e podem transmitir doença. Olha quanto lixo, gente. Que coisa, né? Poluição das águas. Grande parte das atividades econômicas e domésticas depende da utilização de água para serem realizadas. Essas atividades, ao descartarem de maneira incorreta diversos tipos de materiais como lixo, esgoto e agrotóxicos em rios, lagos e mares, causam a poluição das águas. Portanto, as atividades industriais, agrícolas e pecuárias têm grande participação como poluidora das águas do planeta, assim como o esgoto doméstico, que muitas vezes é depositado diretamente nos cursos de água. Então, aqui nós temos a fotografia, dos resíduos contaminados, provocando a poluição das águas, que podem transmitir doenças como a cólera e esquistossomose. No município onde você vive, ocorre algum desses problemas ambientais? Você tem conhecimento sobre uso indevido, poluição e desperdício de recursos da natureza no município? Então, vocês vão ver, no nosso município, em algum lugar, vocês já viram um desses probleminhas que foram mostrados? Desmatamento e queimada, erosão, poluição do solo, poluição das águas, e vocês vão escrever aí, tá bom? Vamos para a nossa atividade. Encontre no diagrama a seguir o nome de 5 problemas ambientais estudados nas páginas 288 a 290. Então, aí vocês vão achar
os probleminhas que nós trabalhamos, que é a queimada, o desmatamento, a poluição do solo, a erosão e a poluição das águas. Depois que vocês acharem aí no diagrama, vocês vão escolher um desses probleminhas ambientais e pesquisar em livros, revistas ou na internet como é possível evitar ou diminuir os danos causados por esse problema ao meio ambiente. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Um exemplo, tia, eu escolhi a queimada. Aí vocês vão fazer uma pesquisa. Como que nós podemos, diminuir ou evitar os danos da queimada? Aí vocês vão escrever conforme a pesquisa que vocês vão fazer, tá bom? O que podemos fazer para cuidar da natureza? Muitas vezes podemos pensar que as ações contra a degradação do meio ambiente estão fora do nosso alcance e que nada podemos fazer para evitar que os recursos da natureza sejam explorados de forma inadequada. No entanto, em nosso dia a dia, certamente podemos colocar em práticas hábitos simples que contribuirão para minimizar os problemas ambientais que estão prejudicando o nosso planeta. Veja alguns exemplos. Então, nós podemos evitar o desperdício de água, fechando a torneira enquanto a gente escova os dentes. Podemos evitar o desperdício de água e de energia elétrica durante o banho, mantendo o chuveiro fechado enquanto se ensaboa e abrir só quando for se enxaguar. Podemos economizar energia elétrica apagando as lâmpadas dos cômodos de casa que não estiver sendo utilizado e podemos fazer o mesmo com a televisão, deixando desligada enquanto não estivermos assistindo. Outra coisa também que nós podemos fazer quando tiver um cômodo da casa que tá claro, tá dia, apagar a luz e deixar a luz do sol iluminar esse cômodo, também ajuda. Podemos reaproveitar alguns materiais como embalagens, sacolas, caixas, dando novas utilidades a eles. Caso isso não seja possível, é importante descartar os resíduos sólidos lixo de maneira adequada, de preferência destinando-os para a reciclagem. Então, quem puder, fazer a reciclagem da coleta seletiva, colocar plástico com plástico, papel com papel e assim por diante. Podemos manter o nosso e os outros bairros limpos, jogando os resíduos sólidos lixo no cesto de lixo. Assim, o lixo não se acumula em lugares impróprios, contaminando o solo e os rios, nem entope os bueiros, causando enchente nas cidades, por exemplo. Então, tudo isso nós podemos fazer. Número 1. Quais dessas atitudes você tem em seu dia a dia para cuidar da natureza? Vocês vão escrever o que vocês fazem para cuidar da natureza, igual mostrou aí nas páginas para a gente. Escreva outros exemplos de atitudes que você pode tomar para contribuir com a conservação da natureza. Além dessas que foram apresentadas, que outras atitudes vocês têm que pode ajudar a conservar a natureza? Vocês vão escrever na número 2. Atividade. Ordene as sílabas e descubra alguns tipos de recursos naturais. Depois, complete o quadro com 2 dicas de conservação ambiental. Veja o exemplo. Então, nós temos as sílabas, eu achei madeira. O que nós podemos fazer para conservar? Dicas de conservação: denunciar as queimadas e não desmatar. Vocês vão fazer isso aqui com essa palavrinha que vocês vão descobrir e vão escrever 2 dicas de conservação. Como nós podemos conservar a água? E aqui na 3, vocês vão achar mais um e vão colocar como nós podemos fazer para conservar o solo, tá bom? Na página 295, vocês vão relacionar os números do quadro da página anterior aos recursos naturais. Então, nós temos 3 imagens e vocês vão colocar, conforme esse quadro aqui, quem é o número 1, quem é o número 2 e quem é o número 3. E para a gente finalizar agora, nós vamos para a página 300, 301 e 302 para a gente terminar a matéria de geografia. Na página 300, vocês vão observar as fotografias e vão escrever qual o nome do problema ambiental que está representado em cada uma delas, que a gente acabou de estudar. Então, como que se chama esse problema ambiental e como que se chama esse, tá bom?
Na página 301, vocês vão escolher uma atitude do dia a dia que você considera muito importante para cada um de nós, a fim de conservar a natureza. Vão fazer um desenho representando essa atitude que vocês têm todo dia para conservar a natureza e escrever uma frase falando da importância. Um exemplo, vou desenhar aqui eu economizando água. Aí eu vou fazer um exemplo, eu escovando o dente com a torneira fechada. E eu vou escrever, é muito importante preservar a água, pois assim estaremos ajudando a natureza. Um exemplo, tá, turma? Vocês não vão fazer isso, a tia só tá dando um exemplo para vocês fazerem do jeitinho de vocês. Faça um desenho bem bonito, bem caprichado. Vamos colorir, tá bom? Na página 301. E para a gente finalizar, na página 302, vocês vão fazer o seguinte. 5. Substitua os desenhos pelas letras correspondentes e descubra uma importante informação sobre o desmatamento. Então, vocês têm aqui as letrinhas correspondentes e vocês vão descobrir uma coisa importante. Começando aqui, vocês vão descobrir uma informação que pode ajudar a recuperar as áreas de desmatamento. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante, tá bom? E segunda-feira a gente tá de volta. Não esqueçam de mandar o ok quem for finalizando as atividades, tá bom? Grande beijo!